mas no ritmo que a gente possa acompanhar. Nós não podemos nos ultrapassar, né, só pela vontade de fazer. Mas vamos lá. Glutonia, orgulho, tabagismo, egoísmo, alcoolismo, maledicência, toxicomania, inveja, sexolatria, vaidade, apego ao poder, ciúme, avareza, cupidez, rancor, vingança, agressividade, intolerância, impaciência, ociosidade, negligência. Jesus, me ajude, Senhor. Olha só, e aí eu peguei o que eu lembrei, mas deve ter mais coisa aí. Quem tem mais de 5, levanta a mão. Não, não faz isso não. Daí, não precisa levantar a mão. Só quem tem menos de 5. Vamos fazer assim. Vamos pegar uma aqui só para a gente pensar um pouquinho. Impaciência, talvez seja o mais suave, né? Quando a gente pensa em impaciência, eu sou bastante ansioso para fazer as coisas, porque a gente vê que tem um monte de coisas para fazer e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e agora. Então, não dá. A gente quer resolver uma coisa aqui, quer fazer outra coisa ali, é um monte de coisa que a gente sente necessidade de fazer, não só para a gente, como para os outros. E aquilo tudo gera em nós uma impaciência, porque não dá para fazer tudo. Aí você chega correndo em casa, você quer escrever um artigo, mas a minha filha ali quer que eu brinque com ela. Daí eu falo assim: filha, o pai precisa escrever um artigo, mas eu preciso brincar com ela também. E daí, o que eu escolho? Então eu vou brincar com ela. Daí eu acordo 5 horas da manhã para escrever um artigo. Então a gente começa a tentar resolver tudo. E isso vai gerando, às vezes, em nós, e pode gerar uma impaciência. Ela pode chegar para mim: pai, vamos brincar? Não, filho, eu vou escrever. Aí nessa hora, eu já vou responder de uma forma dura, né? De uma forma doída para ela, desnecessariamente. Porque o artigo pode esperar mais um dia. Ela não pode esperar nada. Não é assim? Mas aí eu peço a Deus: Deus, me dê paciência. Por favor, Senhor, me dê paciência. E como que Ele faz? Ele manda para a nossa volta a impaciência. Porque para você ter paciência, você tem que conquistar a paciência. Então, para você ser realmente um valor, ser uma virtude em você. Eu sou paciente. Por quê? Porque eu convivi com os impacientes na minha volta e permaneci paciente. Então aí você realmente conquistou a paciência. Então, se você pedir assim: eu não quero mais ter apego ao poder. Tá bom, então vamos te dar um poder. Para mostrar que você, apesar do poder, você está aprendendo a não ter apego com o poder. O dinheiro não vai me sucumbir. Tá bom, então eles enchem o seu bolso de dinheiro. Tem gente que vai rezar hoje para isso, né? Enche seu bolso de dinheiro. E agora? O que você vai fazer com o dinheiro? Você pode sucumbir com esse dinheiro mais do que sem dinheiro. A gente tem que aprender a agradecer a Deus com aquilo que a gente já tem. E eu garanto que todo mundo aqui tem muita coisa. Mas a danada da impaciência tira a gente desse equilíbrio. Então vocês veem que esse assunto aqui é assunto sério. Eu peguei só um daqueles ali e peguei talvez o mais fácil até da gente identificar quando a gente está impaciente, o mais fácil de identificar que a gente é bom de ver essas coisas nos outros, né? Vocês repararam isso? Se eu pedir para vocês falarem do outro, vocês vão conseguir fazer uma lista perfeita. Falar: ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Tá bom, agora fale você. Eu? Mas eu tenho vício. Eu só tenho qualidade, só virtude. Quando a gente começa a reconhecer que nós temos alguns desses vícios, nós já estamos dando um grande passo. Porque a gente já reconhece que é um ponto a ser desenvolvido em nós. Então, partimos da ideia que precisamos trabalhar aquele ponto. Já começou a melhorar. Você já se observa mais quando está ficando impaciente, você já: opa, eu estou ficando impaciente, estou perdendo o controle, né?
Então, daria para a gente fazer uma palestra de cada uma dessas. Eu já fiz palestra de vários assuntos desses aí. Eu não coloquei a fofoca, maledicência, né? Eu fiz uma fofoca que era muito interessante. Então, esses assuntos, eles realmente precisam ser mais explorados por nós. Mas vamos para frente. Da onde vem essa palavra vício? Né? Eu sempre gosto de fazer esse exercício de semântica, de buscar a origem da palavra, porque muitas vezes a origem nos fala bastante do que ela significa. Às vezes, no dia a dia do nosso uso corriqueiro, a gente perde o verdadeiro significado e às vezes perde a oportunidade, por não entender o significado, de trabalhar o conserto daquilo. Né? Então, quando a gente imagina que vício, do latim vitius, significa defeito ou falha. São hábitos, essa palavra é importante, hábitos negativos repetitivos. Quer dizer que se você fizer uma vez só uma daquelas coisas, você não é viciado naquilo. Você só deu uma escorregada naquilo lá. Agora, se for repetitivo, né, se você estiver repetindo, então é um hábito negativo repetitivo, causadores, e eles vão causar em nós, porque você é um hábito, você pratica, é uma causa, né, de consequências. Vão causar males ao próprio viciado e ou a pessoas a ele ligadas. Então, muitas vezes a gente fala assim, o vício, o vício é meu, deixa eu assim. Mas muitas vezes o vício incomoda aquele que você convive, na maioria das vezes. Então, não te atinge só você, ele também atinge ao outro, né, naquele seu comportamento vicioso. Então, ele é importante para você trabalhar, para mudar o hábito. Né? Tem uma frase de Mandela que ele fala assim, ó, nenhuma criança nasce odiando a outra por causa da sua cor, da sua raça ou da sua religião. Aprende. E se aprende a odiar, também pode aprender a amar. Então, nenhum de nós nasceu viciado no que quis. Nós que ainda acreditamos na reencarnação, muitas vezes adquirimos um hábito ruim numa vida anterior. E nascemos sim viciados naquele hábito. Porque nós temos um psiquismo do nosso espírito eterno, que reencarnou nesse corpo que agora aqui estamos. Nós aqui encarnamos. Esse corpo que agora estamos, que não somos, estamos, isso é importante, que estamos, ele absorveu alguns aprendizados da família, da escola, dos amigos, da cultura da onde a gente vive, mas ele ainda traz junto de si os vícios e qualidades e virtudes conquistadas nas vidas anteriores. Então, quando a gente vem para cá, o nosso psiquismo vem com a herança destes hábitos. Essa palavra é importante. Hábitos. Então, se eu habituei a fazer alguma coisa, eu tenho que me desabituar. Ou habituar a fazer uma coisa melhor no lugar daquela para parar com aquele hábito. Mas depende de mim a transformação na prática daquele comportamento que não é muito legal, inclusive negativo, e se for repetitivo, então sim, é um vício, e ainda me causa mal, e causa mal ainda a pessoa que eu convivo. E aqui a gente pode pegar um monte de exemplos, eu não vou cair nessa esfera dos exemplos, porque daí a gente vai falar de pessoas, eu não estou aqui interessado em falar mal de ninguém. Então, nós podemos imaginar que tem muita coisa que a gente pode classificar como um vício. Uma definição de Hamed. Hamed é um espírito que dita através de Francisco do Espírito Santo Neto. Tem vários livros muito interessantes. Tem As Dores da Alma, tem... Essa frase está num outro livro dele, oh Jesus, daqui a pouco eu leio. E ele fala assim, ó, em verdade... Oi? Renovando atitudes. Ainda bem que eu lembro. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias.
Olha que frase importante para a nossa reflexão. São pessoas que se enfraqueceram diante da vida. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente logo rotula como viciado em qualquer uma dessas coisas que a gente falou, e já acusa a pessoa, né? Já crucifica a pessoa, já condena a pessoa. Mas a gente precisa fazer um exercício que Emmanuel nos convida, que é o de ver, ou melhor, desculpa, Humberto de Campos nos convida, que é ver o ser humano como mais frágil que perverso. Muitas vezes aquele que a gente percebe um hábito vicioso adquirido e que por nós é repugnante até, nós às vezes o tratamos mal, como se ele fosse um perverso. Chamamos até de um pervertido, às vezes, né? Vem de perverso, pervertido, então, é um perverso. Mas a gente não vê que por trás daquela máscara que nós criamos para ele de perverso, porque ele tem aquele hábito vicioso, há um espírito, há um ser humano frágil. E na sua fragilidade, para se defender, ele te ataca com um comportamento que te incomoda. Para se defender. Então, quando Jesus fala assim, que a gente possa ver, né, o teu filho muito melhor do que eu os vejo, então o que Jesus estava nos convidando para isso? Ele estava falando assim, veja além do que você está vendo no corpo físico, veja além do que você está vendo naquele comportamento vicioso, veja o que está dentro daquele ser, qual que é o espírito que habita aquele ser, que hoje está nesse corpo, mas não vai ficar nem para sempre naquele corpo. É um espírito necessitado da nossa ajuda, que por algum momento, em alguma situação, se enfraqueceu e adquiriu, né, por fugir para essa proteção, uma dependência de pessoas ou substâncias, seja ela comportamental, seja ela sentimental, seja ela física, mas criou essa dependência e se transformou num ser viciado. É comum verificar que cientistas materialistas ou pessoas que desconhecem os princípios espíritas atribuem qualidades ou defeitos morais exclusivamente ao organismo físico, como se as virtudes e os vícios fossem atributos do corpo. Nós, espíritas, colocamos a raiz do problema no psiquismo do espírito. É isso que nós estamos falando aqui. A raiz dos nossos males está no nosso psiquismo espiritual. E eu, quando encarno, então, nós todos recebemos um novo corpo. Vamos receber uma educação, seja dos nossos pais, ou seja lá quem nos educa. Vamos receber uma educação. Naquela educação, se ela fosse bem feita, por isso que se fala tanto em evangelização infantil, em educar as crianças, né? É a maior revolução que a gente pode fazer. Por quê? Porque para educar uma criança, nós temos que observar nela, e rápido, as qualidades que ela tem e valorizar nela estes hábitos e os defeitos que aquele psiquismo vem e cortar esses defeitos. Porque senão é o psiquismo que vai se manifestar quando chegar na fase adulta. Ela não criou um novo hábito, o hábito que ela aprendeu na vida anterior é aquele, comportamento vicioso. Eu, como educador, não fui feliz em criar um novo hábito. O que vai se manifestar? Aquele que é o comportamento já habitual daquele espírito reencarnando. Então a educação é importante por causa disso. Mas muitas vezes a gente vê um defeito no filho e a gente quer fazer vista grossa. Ah, mas meu filho não é assim. Não, imagina, meu filho vai ser assim. Então a gente fecha o olho e deixa escondido no tapete. Só que quando aquele serzinho que é bonitinho, que nasceu fofinho, cheio de dobrinho, cresce, fica adulto,
Ele vai tirar o tapete, vai deixar aquela poeira subir, porque é dele aquilo. E não foi criado um novo hábito. Então aquele hábito vai se manifestar no espírito. É natural. Aí a gente vai apanhar a vida, né? Porque o comportamento vicioso, seja em qual área for, não é saudável. Então a gente vai se incomodar com esse comportamento vicioso. Pode ser que tenha alguns momentos bons desse vício, mas se ele causa mal a mim e àqueles que convivem comigo, chega uma hora que as pessoas começam a se incomodar. Então essas pessoas começam a devolver o que eu estou fazendo, aí eu vou sofrer, e aí eu chego na fase adulta ou na maturidade, como a gente pode falar, precisando fazer um exame de consciência para ver como eu vou estar melhor a partir daquele momento, que até meus 30, 40, 50 anos eu não consegui estar. E não adianta culpar o pai, porque ele também está aprendendo a ser pai e mãe. Tá? Então nós somos todos alunos, pai, mãe e filho. Tem professor aqui. Nós todos estamos matriculados como alunos aqui na Terra. Então, não adianta pôr culpa no outro. A culpa não existe, é a responsabilidade. Se você tem que evoluir o seu espírito, não teve a oportunidade com os pais, não teve a oportunidade aqui e ali, que você adquira a sua oportunidade de se renovar. Muita gente se afasta do espiritismo quando entende isso, que tem que se renovar, que tem que fazer o esforço, e que não tem um médium aqui que vai pôr a mão na sua cabeça e a coisa ficar bom. Não existe isso. Se alguém prometer isso no espiritismo para vocês, fuja. Isso é loucura, não existe. A evolução é autoevolução. Eu preciso evoluir para mim. Eu tenho que querer estar melhor amanhã do que eu estou hoje, não do que o outro. A comparação, o referencial não é com o outro, é comigo. Então eu estou amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, e assim sucessivamente. A gente não deve se comparar nunca. Né? Comparação não é boa, não é saudável. Né? A gente pode observar modelos bons e querer fazer igual, mas não se comparar, falar assim, eu queria ser igual a ele. Não, não é assim. Nós observamos, falamos, puxa, aquele é um bom comportamento. Como será que eu teria aquele comportamento? O que eu preciso mudar para ter aquele comportamento? Aí você volta para dentro de você. Esse é um exercício para ir criando esses novos hábitos. Em março de 1869, na 12ª, porque elas foram publicadas na realidade em livros, né? Revista Espírita, Allan Kardec fala assim, sobre o vício. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico. Então olha só, é uma inversão que muitas vezes a gente vê ao contrário. Então Kardec está nos trazendo a luz aqui, Um homem não é músico porque tem a bossa da música. Ele tem a bossa da música porque seu espírito é músico. Então, ele já desenvolveu. Vocês podem perceber que músicos vêm normalmente em famílias de músicos. Vocês perceberam isso? São gerações e gerações de músicos. Por quê? Porque um vai ensinando música para o outro. Aí reencarna ali e vai aperfeiçoando. É um processo, né, de aprimoramento. Da mesma forma que a gente vai ter uma família de escritores, né? Você vai ter lá um avô escritor. Às vezes não é um escritor que publicou, mas era uma pessoa que escrevia muito, que fazia muitos textos, né? Que tinha habilidade com isso. Enfim, cada um vai inserir dentro da família que, por exemplo, eu gosto de beber água, ela também gosta, né? Não para de beber água, né? Então é assim, a pessoa inserida na família que tem aquela tendência psíquica que ele tem também. Então, o seu espírito é músico, então você vai ter o gosto, a sensibilidade, o ritmo, a harmonia para a música. Aí ele continua. O espírito é o artífice de seu próprio corpo, por assim dizer. Modela-o a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Olha aqui, isso é muito sério.
Nós recebemos um corpo. Quem modela esse corpo é o Espírito, o nosso Espírito. Ele vai ficando do jeitão que eu quero que ele fique, que o meu Espírito quer que ele fique, para operar dentro das minhas tendências. Está dando para acompanhar? Tá, né? E vamos ler a terceira parte, que daí ele vai fechar. Olha só. Por consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente vir a saliva à vista de um prato apetitoso. Não é o alimento que pode suprecitar o órgão do paladar, pois não há contato. É, pois, o espírito cuja sensualidade é despertada, que age pelo pensamento sobre esse órgão, ao passo que, sobre um outro espírito, a vista daquele prato, nada produz. Então a gente coloca aqui um prato, aqui, não sei lá do que. Vai ter um que vai falar assim, vai começar a salivar. Nossa, o olho está ali. Aí o outro que não gosta é capaz de fazer assim, né? Não dá para fazer assim. Não gosta desse negócio aí. Mas peraí, nenhum dos dois encostou na comida. Quem então? Quem que dá aquele despertar para um salivar e para o outro ter até um arrepio, assim, que não gosta nem de ver aquilo? É o Espírito. É ele o responsável. E aí ele continua ainda. Dá-se o mesmo em todas as cobiças, todos os desejos provocados pela vista. A diversidade das emoções não se pode explicar numa porção de casos, senão pela diversidade das qualidades do espírito. Tal é a razão pela qual uma pessoa sensível facilmente derrama lágrimas. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito que provoca a abundante secreção de lágrimas. Ou seja, todos nós poderíamos chorar o quanto o outro chora. Para isso, precisamos desenvolver sensibilidade. Não tem jeito. Você não tem sensibilidade nenhuma, você não vai chorar. Nossa, eu não tenho lágrima. Não, lágrima você tem. A não ser que você tenha uma doença fisiológica lá que não tem um canal lacrimal, mas isso é muito raro. Lágrima está aí. Se você não chora, é porque não é sensível. É bom ou mal ser sensível? Não estou falando aqui que é nem bom nem mal, mas eu estou falando que sem sensibilidade não tem como ter choro. Não tem jeito. Tem gente que você conta uma historinha, você começa a contar, a pessoa já começa a entender onde você vai chegar, ela já chora. Tem gente assim? E tem gente que você pode contar a maior tragédia do mundo para ela, recheada dos maiores detalhes trágicos, que ela vai estar lá, e aí? Só isso? Né? Vai ficar assim aquela frieza. Então, o que nos provoca a sensibilidade? O que nos desenvolve os sentimentos? Quem é o responsável em nós por tudo isso? É o nosso corpo físico? Não. É o nosso espírito. É ele que é o espírito eterno que nós temos que trabalhar. É ele que tem mais ou menos sensibilidade. É ele que tem a habilidade musical, a sintonia na música, para dar um exemplo só, ou não tem? E é ele também que é o viciado em qualquer coisa. Podem pensar no que for. O responsável é o espírito. Mas eu nasci no meio de uma família que usava droga. Desde que eu nasci, eu vivi nisso. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu vizinho. Eu nasci numa comunidade, todo mundo usava droga, então por isso que eu uso droga. Não é por isso. Se você nasceu ali, é porque alguma coisa você tinha a resgatar naquele meio. Começa por aí. Então você já tinha uma tendência para nascer ali. E uma tendência de provação de passar por aquilo.
Primeiro. Segundo, você não está sozinho nunca. Se você decidir não usar droga nesse meio, você não vai usar droga. Porque você vai ter apoio para isso. Mas tem que ser uma decisão firme do seu espírito. Ele tem que dar a direção. Ele tem que falar: eu não vou consumir droga. Posso estar aqui no meio desse caos, não vou. E ele vai ter apoio espiritual para isso. E a gente vê muitos casos disso. Da mesma forma que a gente vê, infelizmente, ao contrário também. Uma pessoa que nasce num meio totalmente são, passar a usar a droga, para usar o mesmo exemplo. Né? Ele teria todos os exemplos para não utilizar, mas utiliza. Aí tem uma outra explicação que a gente poderia até fazer uma parte aqui da palestra, que eu considero bastante. Existe um estudo em cima de mitologia. Mitologia são as histórias que a gente adquire para sustentar a nossa vida. Então nós recebemos histórias dos pais, dos amigos, dos professores, do meio que a gente vive, hoje da televisão, da internet, né? Então a gente fala assim: hoje está mais difícil educar um jovem. Está mesmo? Porque ele está exposto a muito mais ideias do que nós éramos expostos quando éramos jovens. Né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, qual que era a nossa exposição? Era com o pai, com a mãe, com os amigos, com a escola. O pai e a mãe controlar era muito mais fácil, né? Sabia com quem você estava. Né? Aí era normal perguntar: seu amiguinho, o que você é filho? Né? Minha mãe, por exemplo, ela fazia bolo e fazia eu levar todos os amigos comer bolo em casa. Ela sabia quem que eram meus amigos. Então ela ficava ali vendo quem era, conversava, agradava. Aí ela ia dando um jeitinho dela que hoje eu entendo. Na época eu não entendia. Né? Então, são maneiras da gente ir cercando. Hoje, como você faz isso? Com acesso à informação do jeito que está? Outro dia eu estava lendo um texto que um garoto de 15 anos hoje tem 10 vezes mais informação que um imperador romano. Já pensou que é isso? Imagine nós, né, que já passamos um pouco dos 15. Quanto de informação tem aqui? O que a gente está fazendo com essa informação? Aí é outra história. Né? Mas voltando àquela história, então nós precisamos de mitos, de ideias, de coisas que vão sustentar a nossa vida, o nosso crescimento. A gente vai utilizar modelos. Às vezes a gente escolhe o pai e a mãe de modelo. Às vezes não é uma boa também escolher o pai e a mãe de modelo. Mas às vezes a gente escolhe o pai e a mãe de modelo e tem uma vida boa pelo modelo que escolheu. Mas às vezes o jovem não compra a ideia do pai e da mãe. E vai comprar uma ideia fora de casa. E às vezes ele pode comprar uma ideia melhor do que do pai e da mãe, ótimo, não tem problema nenhum. Mas às vezes ele pode comprar uma ideia péssima. Né? E ele vai achar aquilo o melhor do mundo. E para você tirar da cabeça dele daí depois dos 14, 15 anos, só depois dos 22, 23 a psicologia fala que você tem uma nova chance. Então você vai ter que amargar alguns anos de ver aquele comportamento ruim, viciado, difícil. E tem que ter muita ternura, muita humildade para esperar chegar aos 22, 23 anos para começar outra vez. Aí chamar no colo outra vez: vem cá meu filho, vamos começar outra vez. Mesmo que nós estamos aprendendo a ser pai também. Mas vamos lá. Na realidade, pelo que aprendemos no estudo da doutrina espírita, o espírito é o ser principal e utiliza-se do corpo físico em múltiplas existências corpóreas. Em cada existência utiliza um novo corpo, especialmente para as finalidades daquela existência, que está sujeito à direção do espírito, pois que é como se máquina fosse, obedecendo ao comando daquele que é o ser principal. Então quem escreveu isso foi o Orson Peter Carrara, um amigo nosso, e por sinal é quem nos manda esse jornalzinho que vocês receberam hoje, ele que é o editor do jornal. E fica muito claro nessas palavras dele, né? É o espírito que dá direção para os nossos comportamentos. É o espírito. Por isso que a gente vê um espírito brilhante num corpo que às vezes não anda, nem fala, nem nada, mas é um espírito brilhante.
E no outro, que é perfeito, que teria tudo para ser um espírito brilhante, é um espírito de porco. Ele não tem jeito nenhum para melhorar, pelo menos nessa encarnação. Os vícios do espírito. Portanto, em questão de vícios e virtudes, os arquivos estão no espírito, que imprime no corpo suas tendências, manias, comportamento, conduta e direcionamento de suas ações, uma vez que o corpo é instrumento do espírito. Está bem claro isso? Não vamos confundir mais isso. É o corpo que tem os vícios, é isso mesmo? É nada. Eu perguntei para ver se tinha alguém prestando atenção. É o espírito que tem os vícios. O corpo não tem nada, ele é só uma marionete do espírito. Quando vemos criaturas violentas, orgulhosas, egoístas, há que se lembrar que são características do espírito. O espírito é violento, mesquinho, caprichoso. Um músico, como usado pelo exemplo acima, mostra que ali está um espírito que aprendeu música e a ela se dedica. Assim como uma pessoa caridosa mostra uma alma caridosa. Esses dias eu estou para comprar o livro, eu só li um pedaço da mão de um amigo lá, ele me prestou um pouco o livro, mas eu tive que devolver. Chama Outlier. Então é um americano que ele escreve sobre as personalidades que ele teve contato ali, que são os fora de série. São pessoas que se destacam na arte, na música, no esporte, na política, na educação, né? Pessoas que brilham naquela função. E ele foi fazer uma entrevista com todos eles. E ele chegou no número. Né? Esse número é lógico, não é um número absoluto, mas é um número que dá uma boa ideia. Ele chegou à conclusão que para a pessoa ficar boa em alguma coisa, ela precisa dedicar aquela coisa pelo menos 10.000 horas. Eu vou no centro espírita uma vez por semana e passo 1 hora no centro espírita, mas eu vou ficar bom de espiritismo nessa encarnação. Vai nada, faz as contas. 1 hora por semana, 4 horas por mês, vezes 12 meses, nós estamos falando de 48 horas, eu posso chegar em 10.000, só de alguns anos, né? Uns 200 e poucos anos. Então, acho que eu não conheço, a encarnação mais longa foi uns 130, alguma coisa assim. Então, numa encarnação é possível de ser um bom espírito. Mas, se além da hora que eu vou no centro, eu ler mais umas 2 horas de espiritismo, escutar o programa de rádio do Alain, domingo, de quarta-feira, né, que é espírita também, e além disso, ir num outro curso, ir num seminário que a casa organiza e convida. Vim eu aqui fazer um seminário, tinha 15 pessoas no sábado à tarde. Aí eu vou somando para as 10.000 horas e eu chego mais rápido. Aí numa encarnação eu consigo. Por exemplo, eu já faço palestra, já fiz 10.000 horas de palestra. Estava somando lá, eu já fiz 10.000 horas. Já fiz a conta, eu vou fazer essa conta. Mas veja bem, eu posso ser bom em fazer palestra, mas sobre esse assunto eu não tenho 10.000 horas sobre vícios. Olha a dificuldade da coisa. Eu posso ser bom em fazer palestra, então eu disfarço bem que eu sei o assunto. Agora, no dia que eu tiver 10.000 horas sobre vícios, coisa que eu não tenho, nesse estudo, aí não tem para ninguém. Mas vai precisar de umas 15 encarnações para me desenvolver, porque não dá tempo de eu ler 10.000 horas só sobre isso. A não ser que eu pare e me torne especialista, que é o que a gente vê acontecer hoje no mundo acadêmico. A pessoa faz um curso geral lá, agronomia, por exemplo, daí vai fazer um mestrado em solo. E daí vai fazer um doutorado em solo para eucalipto. E daí faz um pós-doutorado em solo para eucalipto e citrodoro. Então, quem no mundo perguntar como é que prepara um solo para esse eucalipto, ele é o cara. Ele manja aquilo. Ele mergulhou naquele assunto muito mais do que 10.000 horas. Então, quando alguém falar, não é assim, não é, meu amigo. Eu tenho certeza que não é desse jeito, porque eu estudei, não só 10, mas 20, 30.000 horas desse assunto. Então, eu sei que não é assim. Agora, como que a gente faz? Né? Como que eu deixo de ser, então, um espírito violento? Eu consigo deixar de ser violento numa encarnação? Consigo. Se eu tiver pelo menos 10.000 horas de bondade na prática dessa vida.
Eu estou fazendo a conta, vejam bem, esse número é um número absoluto, não é um número. Não vou ficar contando no cronômetro, agora chegando 10 mil eu já sou bonzinho, não sou mais violento, não é assim. Estou fazendo aqui uma brincadeira em cima desse estudo do rapaz aí. Mas seria um bom começo, porque se eu fizer 10 mil horas de caridade, eu vou estar com um hábito melhor. Vocês concordam comigo? 10 mil horas de caridade eu fiz. Eu tenho que estar melhor na caridade. Por exemplo, você pega a dona de casa que cozinha todo dia. Todo dia. E ainda gosta do que ela faz. Aí ela vai atrás de uma receita, aí ela mistura não sei o quê, e ela tira aquele negócio aqui, põe aqui. A minha mãe, ela faz umas bruxarias na cozinha. Ela mistura coisas que você nunca viu na vida misturada. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Ela vai tentando, e ela gosta, e ela faz isso, faz aquilo e tal. Eu posso falar, ela é uma boa cozinheira, porque ela tem muito mais que 10 mil horas na cozinha. Então ela pode brincar, ela tira aquele tempero, põe o outro tempero, tira aquilo, põe não sei o que, e vai dando certo. Às vezes não, né? Mas são experiências. Ela se arrisca, ela fala, eu acho que pode dar certo. E aí aquilo dá certo, daí ela repete, aí ela tira mais não sei o que, aí põe mais não sei o que. Uma pessoa boa fazendo comida, é até gostoso você ver a pessoa cozinhando, né? Ela vai jogando tudo na panela, lá você fala assim, mas eu vou medir para quê? A hora que você comer, você fala assim, nossa, mas escreve a receita. Ah, isso eu não sei. Eu sei fazer. Mas eu não sei escrever o que eu pus aí. Porque se ela for pensar, não é mais racional aquilo é sentimento. Ela faz por inspiração. É muito diferente daquilo. Há pouco tempo, um amigo me contou que a filha dele, que tem acho que a idade da minha filha, uns 11, 12 anos, cozinhou um prato da avó, né, que ela não conheceu a avó. Quando ela nasceu, a avó já havia desencarnado. E as filhas, né, dessa avó, todas elas queriam fazer aquele prato, nenhuma acertava. Mas ela cresceu escutando daquele prato que a avó fazia, que as filhas queriam fazer, e a mãe queria fazer, e ninguém acertava. Aí um dia ela chegou, mãe, eu vou fazer aquela comida da avó. E uma olhou para a outra assim, e falou, faça, né? Mas até acho que já devem ter dado risada, falando, nós estamos tentando, né? Mas uma tentativa vai lá, tenta, né? Quando começaram a comer, elas se emocionavam. Era a comida da avó. Mas aonde você viu a receita? Ah, mãe, não sei, eu acordei hoje com uma vontade de fazer essa comida. Você acha que a avó não estava no ouvido dela, que estava mais sensível, que não estava presa aos preconceitos que as filhas, para fazer aquela comida, tinham adquirido? E chegou para a menina e falou assim, vai lá, você vai fazer minha comida. Põe isso, põe um tantinho disso. E ela falou, mas o que você pôs? Ai, mãe, não sei. Eu faço outra vez. Eu não sei escrever. Aí tentaram até filmar ela fazendo, para ver se... Aí a tia tentava repetir, então ficava igual. Ou seja, né? Ou ela é a avó reencarnada, que eu acho meio difícil, porque a avó tinha acabado de desencarnar quando ela nasceu, e nós temos uma média aí de uns 20 anos no plano espiritual. Ou a avó estava do lado, soprando, faz isso, e ficou igual. Então, para isso, eu preciso criar um hábito que me permita evoluir. Tá? Vamos para frente que eu vou lembrando de exemplo, daí eu tomo dúvida. Livro dos Espíritos, pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio foi Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E isso não é ainda vivenciado por nós. É uma coisa muito atual. Como que eu posso... Por exemplo, faz de conta que a gente vai reformar esse salão aqui. Por onde a gente começa? Primeiro de tudo, a gente vai ter que identificar o que não está bom. Certo? Então, faz de conta que a fiação está antiga,
né? Faz de conta aqui que tem uns canos aqui que já estouraram aqui e ali, e foi feito um cano que tinha alguém no depósito lá e deu segunda linha. Então eu vou identificar, puxa, eu tenho que fazer um projeto hidráulico novo, um projeto elétrico novo, né? Eu preciso melhorar a circulação de ar, né? Porque senão o palestrante fica assim, suando, calor, quente, né? Eu vou colocar um ar-condicionado. Aonde eu vou colocar o ar? Que ar eu colocaria? Nossa, mas é um salão alto. Será que eu rebaixaria para gastar menos energia? Então, tem que ter um projeto, certo? Para esse projeto, eu tenho que pensar o que eu tenho que mudar. E em nós? O que eu tenho que melhorar? Conhece-te a ti mesmo. Está lá a frase, conhece-te a ti mesmo. O que está ruim? Conhece-te a ti mesmo. O que eu tenho que trocar no meu comportamento? Qual hábito novo eu tenho que adquirir? Você tem que se conhecer. Então tem muitas maneiras de fazer isso, né? Por exemplo, tem um amigo que ele comprou uma agendinha dessas aí, de liquidação, aí, já tinha até passado a validade, e começou a anotar. Hoje eu fiz tal coisa e foi muito legal, gostei muito disso. Hoje eu fiz tal coisa e não foi legal, eu maltratei uma pessoa, eu ofendi a pessoa. Hoje eu me incomodei porque a pessoa me falou tal coisa. E ele foi escrevendo sempre, sem ler para trás. Foi ele que me contou esse exercício. Ele ficou um ano fazendo isso. Um ano inteiro. Ele pegou a agendinha, né? Então ele começou a escrever no primeiro dia ali, qualquer, e foi até o fim dela. Quando acabou, ele falou, agora vou ler. Quando ele começou a ler, aquilo para ele foi um grande aprendizado do que ele é. Porque o que nós somos? Nós somos aquele que reage, não aquele que está contido. Aquele que está contido, ele é educado, ele é disfarçado. Mas sabe aquela hora que o cara vem e pisa no seu pé assim, pum! O que você faz nessa hora? Como você reage? Esse é você. Porque nessa hora não tem o que segure. Vem à tona o que você é de verdade. E é esse que nós somos de verdade que nós temos que conhecer. Não aquele que a gente já se disfarçou até de nós mesmos. Né? Não, nós criamos uma mentira de nós, tão bem contada que até a gente se acredita nela. Então a gente vai vivendo e vai falar assim, mas eu sou bonzinho, eu sou assim, eu faço isso, só fala essa qualidade. Mas eu também sou assim, eu também faço isso, eu também não gosto disso. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Porque daí quando alguém vem interagir com a gente, e ele entra no caminho da onde eu sei que ele vai bater e vai doer, eu já começo a me controlar. Eu falo, opa, está indo para um caminho, ou eu mudo de assunto, ou eu tento ver se eu melhorei. Aí você vai indo até a hora que você aguenta, né? Aí a hora que você fala assim, não, eu vou estourar. Então você para, faz como a mãe do Chico ensinou, deixa um copo de água cheio, né? E ela falou para o Chico assim, ó, você vai lá e você compra, Chico, a água da paz. E Chico procurou em quanto é farmácia, não achou. Reclamou para ela, mãe, não achei água da paz. Não, filho, a água da paz é qualquer água. Quando a pessoa falar uma besteira, você enche a boca d'água. Como que fala com a boca cheia? Então você deixa a água da paz na sua boca até a hora que passar aquela porcaria que você quer falar. Quando ela limpar a sua boca, você engole. Né? Tem gente que vai ficar barriguda dentro de água. Né? Não, mas são possibilidades, né? Então calma. É assim que vai funcionar. Agora a gente tem medo de se conhecer, né? E ver que tem um monstro lá dentro dele. Se a gente pegar a história humana, não vai ter coisa muito boa da nossa vida. Veja aí que nós somos já. Então, calma, nós estamos bem. Não vamos assim também nos condenar.
a um suplício eterno. Nós estamos indo bem. Só temos que nos esforçar um pouquinho. Precisamos refletir em nosso autoconhecimento. Como podemos melhorar aquilo que não conhecemos? Ou melhor, aquele que não conhecemos, que escondemos atrás dos nossos comportamentos viciosos, nosso espírito eterno. É ele que está errando ou evoluindo, dependendo do esforço que fizermos em domar nossas más inclinações, evoluímos mais rápido ou mais devagar. Essa frase que eu grifei aqui, nesse textinho aí que eu escrevi, vem da onde? Vem da pergunta do Livro dos Espíritos, que fala assim: como se reconhece o verdadeiro espírito? E os espíritos falam: depende do esforço que faz em domar suas inclinações. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça em dominar suas más inclinações. Agora, se eu nem sei que eu tenho má inclinação, se eu nem sei que eu tenho um comportamento vicioso, se eu nem quero saber, que esforço que eu estou fazendo em dominar minhas más inclinações? Nenhum. Então, enquanto as coisas estão tudo boas na minha volta, está tudo certinho, está tudo em ordem, eu sou um espírito quase puro, pronto para nunca mais reencarnar na Terra, nesse planeta de expiação e provas. Eu já vou coabitar com Jesus lá, num nível de espírito puro, porque eu só faço bem. Só que naquele dia alguém pisa no seu calo e nem o capeta quer você do lado dele, porque, meu Deus, você vai lá incomodar o diabo, deixa o bicho. Fala, fica aí, pai, não quero você, fica na terra mesmo. Tá feio aí do seu lado, eu não quero ser derrotado. Olha o que você falou, olha o que você fez. E muitas vezes a gente estoura com quem? Com as pessoas que a gente mais gosta. Porque a gente se defende menos naquela relação. A gente se solta, porque a gente não aguenta ficar disfarçado o tempo inteiro. Nós não somos aquele agente secreto de nós mesmos perfeito. Então, nós não somos um 007, nós somos ainda aquele agente de 86. Assim. Então, quando dá aquele aperto, a gente explode. E a gente explode com quem a gente gosta. Aí, às vezes, a pessoa pode falar: nossa, na rua ele é tão bom, dentro de casa é um monstro. Vocês já viram essa frase? Infelizmente é o que a gente mais escuta, Há pouco tempo no centro lá eu encontrei com um filho que eu dava aula para o pai dele e dou aula para ele agora. E eu descobri que eles eram pai e filho, Eu falei: nossa, rapaz, eu gosto tanto do seu pai. Ele falou: só você. Eu falei: nossa senhora, que oportunidade de ficar quieto. Eu falei: não, senhor, me ajuda aqui, porque agora onde que eu entrei, Como que eu saio dessa, Eu falei assim: não sou só eu, não. Tem mais gente que gosta dele. Eu quero que você liste quantos não gostam dele. Aí ele parou. Ah, como assim? Eu falei: você falou que era só eu? Então quem mais não gosta do seu pai? Eu sabia que ele era filho único ainda. Quem mais não gosta do seu pai? Não é assim, Alan? Eu falei: não, me fala, se sou só eu que gosto, eu quero saber quem não gosta dele. Porque eu vou conversar com quem não gosta dele para ver por que não gosta. Me faça uma lista. Aí ele: eu acho que sou eu, Eu falei: você que não gosta dele, por que você não gosta dele? Aí eu fui colocando o menino numa quina, Eu fui apertando. Aí eu cheguei numa hora que eu falei para ele: tá vendo? O problema não é seu pai, é você. Porque quando eu falei para o seu pai que eu estava dando aula para você, ele falou para mim: não é um menino maravilhoso? Então seu pai te ama. Então você pensa no que você está falando. Porque a gente sempre tem o pai e a mãe ideal para nós. Talvez seu pai seja muito bom para você. Faltou uns tapas para você quando você era menorzinho. Aí ele olhou para mim assim: meu pai nunca me bateu. Mas você falou que só eu que gosto dele. O que ele te fez então? Então ele saiu dali aborrecido comigo, bravo comigo. Mas passou um mês e pouquinho. Chega ele com o pai para ter aula junto. A hora que eu vi os dois sentando, eu falei assim: eu acho que deu certo. Minha conversa foi boa. Aí acabou a conversa, veio os dois conversar comigo.
Aí o pai dele me deu um abraço, falou assim: olha, eu não sei o que você falou para ele, mas esse menino é diferente. Eu falei: não, eu acho que ele pode falar com o senhor depois do que eu falei para ele. É uma particularidade de vocês dois aí, eu não vou me meter nessa esfera, não. Mas se está funcionando, está muito bom. Então, às vezes, a gente interage com as pessoas e a gente tem medo de falar uma hora dessa. A pessoa fala assim: ah, mas só você gosta do meu pai. Aí pergunta: por que só eu? Eu gosto mesmo dele. Me fala, por que você não gosta dele? A gente tem medo desse tipo de confronto. A gente foge dessa conversa. A gente não quer entrar nessa seara. Então aí as pessoas vão ficando do jeito que estão ficando, e você, naquele momento, podia ser uma ferramenta de Deus para implantar amor naquela família. Mas você foge do confronto, né? Bom, vamos embora, senão vai dar. Deste modo, uma saída viável para a gente mudar os vícios é focar nossos esforços em desenvolver dentro de nós virtudes que são o contrário dos vícios. A aquisição de uma virtude acaba por dissolver nossos hábitos negativos, sem que sintamos que eles enfraquecem nesse processo. Combater uma má tendência é difícil, pois nos concentramos nela, e focar nossa atenção em bons hábitos é a melhor maneira de deixar os vícios para trás. Cria um novo comportamento, muda. O Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Ou seja, até Jesus criou o reflexo condicionado, ele adestrou o comportamento em muitas encarnações, até o ponto de ser o ministro espiritual, o governador espiritual do nosso planeta. Mas para isso ele teve que aprender, adestrar, criar, condicionar um reflexo que reagia num nível de natureza divina. Muitos de nós ainda reagem num nível de natureza animal, nem natureza humana ainda reagimos. Então, temos que criar um novo reflexo, temos que habituar a comportamento novo. Mas para isso tem que ter trabalho. Não dá para mudar um comportamento do dia para a noite, não é assim? Todos os hábitos que conduzem o homem ao bem é uma virtude, que é a antítese do vício. Atitudes positivas que geram bem a si e ao próximo. Então, tudo aquilo que eu fizer que gerar bem a mim e ao próximo é um bom hábito. É simples assim, não precisa pensar muito. Humildade, modéstia, sensatez, companheirismo, renúncia, né? Porque estabelecer uma relação com alguém é ser companheiro, mas é também abrir mão de muitas coisas. Beneficência, perdão, brandura, paciência, afabilidade e doçura, abnegação, responsabilidade, fé, sabedoria e compaixão. Só vamos falar da responsabilidade. Se a gente teve a responsabilidade em criar maus hábitos, vamos também ter a responsabilidade, que é um bom hábito, que é uma virtude, de criar bons hábitos. E a responsabilidade é nossa. Não tem como alguém fazer isso por nós. É um caminho que a gente vai ter que percorrer por nossa conta. Então, que a gente possa aprender a criar esses bons hábitos. Eu não consigo ver outra maneira de eliminar os vícios que tem em mim. Como que eu vou mudar um comportamento vicioso que eu sei lá quantas encarnações eu usei para adquirir? Como que eu vou tirar ele do meu comportamento? Só passando a me comportar com alguma coisa que substitua aquele comportamento, mas que seja uma virtude, não um vício. Porque às vezes a gente para com um vício e começa com outro, para substituir aquele. Então não funciona muito. A gente precisa substituir um vício com uma virtude. Virtude tem um monte. Eu coloquei aí talvez as principais que eu lembrei, mas tem muitas, né? E aí eu não coloquei a principal das virtudes, que é o amor, né? Que eu subentendo que em cada comportamento desse, quando bem trabalhado, eu estou chegando ao amor. Mas o amor verdadeiro vai ser quando eu tiver todos eles reunidos na minha atitude, que é o amor incondicional que a gente recebe de Deus, né? Que nos perdoa dos nossos vícios e continua do nosso lado, mesmo quando a gente parece que está podre de tudo. Está ele lá do lado, querendo nos ajudar a sair daquela situação. Ele acredita em nós.
Mas nós também temos que acreditar em nós e sabermos que somos capazes de sair do comportamento vicioso. Porque foi um hábito adquirido. Então eu tenho que, a partir desse momento de identificação do vício, criar um novo hábito para criar no lugar dele uma virtude. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa passar da hora, mas é um assunto muito importante que a gente não pode deixar de meditar no nosso autoconhecimento. Tá, João? Até a próxima. Inspirada hoje, não. Vai cair aí no final. Bom, ele pede desculpa por ter passado um pouquinho do tempo e nós ficaríamos aqui ouvindo muito mais, né? Todo mundo anotou? Nós vamos precisar de um caderno universitário, uma agendinha só não vai dar, viu, meu amigo? Mas queria agradecer em nome da casa, Flávia, Julinha, agradecer a todos vocês pela presença e dizer que a Câmara de Passe será aberta para os que desejarem receber. Eu pediria que aguardassem no salão. Minha Maria já se preparando para receber. Mas antes eu preciso dar um recado também, que me pediram. Bruno, fique em pé só para que as pessoas te vejam. Bruno é trabalhador aqui da casa. O Bom Caminho está fazendo uma campanha para algumas obras que nós vamos precisar realizar aqui no prédio. O Alain já deu uma série de dicas hoje, aqui de encanamento, hidráulica, elétrica. Não, mas foi muito certeiro, viu? O diretor de patrimônio que estiver aqui pode anotar, circulação de ar, tem várias coisas. E nós estamos fazendo uma venda de pizzas. Então o Bruno vai ficar lá na recepção, tem o carnê para os que quiserem nos ajudar com a venda, os que quiserem levar para vender, ou os que quiserem comprar. O Bruno ficará lá e os que puderem colaborar será muito bem-vinda a ajuda. Tá certo? Então, vamos apagar a luz.